Bem, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo à nossa última aula, assim espero. Está começando com aquele atrasinho de tolerância aí, né? Nossa última aula da comunidade centrada no Evangelho. E hoje, no caso, seria a aula 11 da lição número 9, última lição. E hoje o nosso tema é uma comunidade missional, ok? Uma comunidade missional, que obviamente é um termo que se refere a missões, certo? Então, você que está fugindo desse tema na exposição de Atos, não adianta na EBD cair no mesmo canto. É algo incontornável, né? Inevitável na caminhada cristã falarmos sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre aquilo que vamos ouvir nessa manhã. Deus querido, muito obrigado por estarmos nesta manhã com a Tua igreja, na Tua presença. Pedimos que Teu Espírito venha falar aos nossos corações, que este tema, Deus, que nos acompanha em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada cristã, seja mais uma vez colocado, Deus, de maneira muito prática e receba de nós uma resposta muito prática. Abençoa, Deus, nossos irmãos que estão viajando, guarda-os, ó Deus, em seus afazeres, traga-os em segurança. Abençoa aqueles que estão trabalhando, guardando-os também, ó Deus, nos seus trabalhos, nas suas profissões. Por tudo isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, para você se localizar aí, seria a página 92, isso, uma comunidade missional, página 92, ok? Na verdade, desculpe, 91, tem a introdução aí. Muito bem, vamos falar aí na página 91, irmãos, já pode botar o primeiro slide, tá? Ideia principal da nossa lição, ok? Então acompanhe aí, desde a lição 5, estamos explorando algumas das marcas que definem a comunidade bíblica. Alegria, humildade, honestidade e graça. Então é importante só não confundir com algo que nós usamos muito na nossa igreja, que é 9 marcas de uma igreja saudável, que é uma análise completamente diferente. São de práticas e crenças de uma igreja. Aqui nós estamos falando mais de vivência do Evangelho, de uma coincidência de termos. Bem, nessa última lição consideraremos uma característica final da comunidade centrada no Evangelho. Qual é esta? A missão. A comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade que alcança outras pessoas como Deus a alcançou. Esse enunciado vai ser analisado com detalhes. Alcançar as pessoas é o que os missionários tradicionais fazem quando deixam sua terra e se dirigem a uma cultura estrangeira. Ainda que nem todos sejam chamados a se mudarem para longe de casa a fim de compartilhar o Evangelho, todos os cristãos são chamados a deixar suas rotinas confortáveis e buscar alcançar aqueles ao seu redor que não conhecem Jesus. E aí tem um resumo, meus irmãos, de uma ação de envio que é muito pertinente para nós. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito e hoje o Espírito envia a igreja. Quando eu li isso aqui, eu lembrei lá em Atos capítulo 13, que nós já passamos por esse texto na nossa exposição à noite, a igreja estava reunida em Antioquia e o texto diz que o Espírito Santo disse à igreja que separassem Paulo e Barnabé para a obra. Então, bate exatamente com essa expressão que está aqui na página 91, porque agora o Espírito é que envia a igreja, naquele caso, especificamente essas duas pessoas. Como pessoas transformadas pelo Espírito mediante o Evangelho, somos o povo itinerante, sempre em movimento para alcançar outras pessoas como Deus se moveu em nossa direção para nos alcançar. Então é isso, meus irmãos, o resumo daquilo que nós vamos ver hoje. É o famoso deveria ser, né? Chover no molhado. Porém, eu temo, irmãos, que não seja tão chover no molhado assim, porque não é a mesma coisa que chover no molhado dizer para uma pessoa que gosta de comer, dizendo assim, rapaz, não deixe de almoçar. É desnecessário. Ele não vai deixar de almoçar, né?
Ou então você, né, senta com essa pessoa que gosta muito de comer e diz assim, olha, tá aí a mesa, fica à vontade. Aí, perguntou se macaco é banana, né? Então, isso é chover no molhado. Mas, meus irmãos, infelizmente, e basta você ter alguns anos de conversão para você saber disso, basta você conviver com outros cristãos no seu trabalho para você saber disso, e basta você provavelmente olhar para a sua própria vida, que você chega à conclusão que nós não vamos necessariamente chover no molhado. Não precisa levantar a mão, isso é uma coisa para você fazer uma breve autoanálise e aí responder se eu estou falando corretamente ou não, para si mesmo, ok? 2019, estamos em dezembro. À luz dessas duas perguntas, eu quero que você analise toda a nossa lição de hoje. Primeira pergunta: quantas pessoas você proativamente engajou, se envolveu para a proclamação do Evangelho? Veja bem, não é você está numa roda de amigos e alguém fala uma coisa contra o Evangelho e você deu uma opinião ali a favor. Não é isso. Quantas pessoas você proativamente se envolveu e se engajou para a proclamação do Evangelho? José, Maria, ok? Número de pessoas. Segunda pergunta: quantas pessoas no ano 2019 você efetivamente levou a Cristo? Eu estou ciente, meus irmãos, que esse trabalho de conversão é obra do Espírito Santo, certo? Mas eu nunca jamais, para deixar bem claro, soube de alguém que falou assim, rapaz, me converti, quem pregou para ti? Ninguém. Um dia acordei crente. Eu nunca ouvi falar desse fenômeno. E eu acho que eu nunca vou ouvir também. Ou seja, meus irmãos, a segunda pergunta depende da primeira. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, como eu falei, talvez você esteja pensando assim, rapaz, eu vou fingir lesão e faltar o culto da noite, porque todo culto da noite o pastor fala praticamente sobre evangelismo, porque estamos em Atos, né? Não tem como sair disso. E eu estou sendo muito incomodado, então vou só na EBD. Deu ruim, porque na EBD adivinha qual é o assunto. Então, na próxima hora e meia, meus irmãos, você e eu precisamos fazer uma análise. Porque esse ano você fez muitos planos. Talvez você planejou terminar a sua faculdade, que até estava um pouco atrasada. Estava deixando matérias acumularem. Talvez esse ano você planejou que você finalmente ia comprar o seu carro, a sua casa. Talvez você planejou que esse ano você ia ter aquelas férias dos sonhos. Você fez vários projetos. Talvez esse ano você planejou até mudanças espirituais significativas. Você leu Pecados Escravizadores e você foi chamado a atenção pelo Espírito Santo de algo na sua vida que você estava, né, empurrando com a barriga, protelando há algum tempo. Isso é ótimo. Mudança espiritual significativa é maravilhoso. Você era, por exemplo, procrastinador. E procrastinação, irmãos, é um pecado. Não se engane, não. E você decidiu, pela obra do Espírito Santo, que 2019 vai ser um ano em que a procrastinação vai ficar no meu passado e eu vou ser uma pessoa diferente. E você conseguiu. Irmão, você tem o meu glória a Deus. É uma mudança maravilhosa. Mas tal e qual todos esses planos que você fez na vida profissional, estudantil, até mesmo espiritual, aí eu quero trazer de novo a nossa pergunta aqui. Você teve um planejamento para ganhar vidas para Cristo? Você se envolveu proativamente, intencionalmente, com vidas para ganhá-las para Cristo? À luz disso, meus irmãos, vire a página comigo. Vamos começar a caminhar e ver como, mais uma vez, a palavra de Deus tem nos levado até este ponto. Bem, primeiro vamos fazer um resumo aqui do que nós vimos até agora, ok? Nessas 10 aulas,
que nós tivemos até agora. Lição número 1. Deus nos fez para a comunidade. Esse é o plano de Deus desde o começo. Tanto que, para deixar bem marcado, Ele cria o homem primeiro, diferentemente de todos os animais, e cria a mulher depois para demonstrar, olha, não é bom que o homem fique só. Essa afirmação de Deus em Gênesis, meus irmãos, ela não se refere apenas ao casamento. Porque se fosse apenas ao casamento, Deus tinha criado outros homens. Ia fazer um grande clube, né, do bolinho ali para que Adão não ficasse sozinho. Então o objetivo era matar 2 coelhos com a cajadada só. Completar a raça humana, mas também deixar estabelecido que fomos feitos para a comunidade, certo? Para andarmos em grupo. Porém, o pecado destrói a comunidade. Então nós vimos como o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, contribui negativamente para que o que é necessário para viver em comunidade seja preservado. Então, às vezes nós temos até grandes coisas dificultando o relacionamento entre nós, até mesmo pequenas picuinhas, mas que também dificultam o relacionamento, correto? Desde coisas sérias, às vezes, que vai levar bastante conversa, perdão para tratar, até picuinhas, coisas que dificultam a comunidade, tudo vem do pecado. E aí, meus irmãos, Jesus nos redime para a comunidade. Parte da obra de conversão é também mudar a forma como eu vejo o relacionamento com os outros. E querer isolar-se ou querer, não apenas fisicamente, né, mas em termos de relacionamento das pessoas, não é um traço cristão. Você pode até ter um espectro de pessoas que são muito dadas às outras e outras que não são tão dadas assim. Ok. Contudo, você não pode permitir como um comportamento cristão ou entender como um comportamento cristão, certo? Eu não gosto de gente. Eu não gosto da companhia de pessoas. Ou eu uso as pessoas como se fossem coisas para as minhas necessidades. Isso não bate com a redenção do Senhor Jesus em nós, que inclui também a vida em comunidade. Lição 2 e 3. Refletimos como a comunidade molda nossa compreensão do que Cristo fez por nós, juntamente com o nosso progresso em aplicar isso à nossa vida, e como o Evangelho atua para transformar a nossa experiência de comunidade. Bem, resumindo esse pensamento dessas 2 lições, meus irmãos, eu não posso ter uma exigência para a vida do meu irmão, da minha irmã, como se eu fosse a prova de falhas. Certo? Eu preciso ministrar graça na vida dos outros como eu normalmente desejo que se ministre graça na minha vida. Porque a atitude mais natural do ser humano, certo, é ser um Doberman para com o pecado dos outros, mas ser um poodle para com os seus. É uma fera para com os erros alheios. Até os erros alheios em comunidade que são cometidos contra si. Mas quando o sentido inverte, quando sou eu que não sou acolhedor, quando sou eu que não sou perdoador, quando sou eu que não me comporto como alguém redimido em comunidade, aí eu tenho os meus motivos, né? Minha semana não foi fácil, você não sabe pelo que eu estou passando, mas você não sabe o que fulano fez. Mas as mesmas coisas, meus irmãos, nós não aplicamos ao outro lado. Então, assim como o Senhor Jesus nos redime pelo Evangelho, sem merecermos, e faz uma obra que nós não temos nenhum mérito, e executa isso na nossa vida, da mesma maneira, isso deve se aplicar à nossa vida em comunidade. Ok? Na lição 4, andando mais aí, vimos, mediante o princípio bíblico da fé que atua pelo amor, que nossa incapacidade de amar o próximo é, na verdade, a impossibilidade de crer e praticar as verdades e promessas do Evangelho. Exemplo,
Perdoem-se mutuamente, como Deus em Cristo os perdoou. Não é o versículo? Alguma dúvida? Precisa do grego, hein, Charles, para interpretar um versículo desse? Precisa não, né? É um daqueles versículos que você não vai poder contemporizar, que você não vai poder dizer, não, mas é que... E vai criar algumas cláusulas de exceções. Não. Porque Paulo, habilmente, coloca a gente, irmãos, numa arapuca, numa sinuca de bico, quando ele diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo já me perdoou. O padrão, né, o sarrafo está lá em cima. O sarrafo é aquela haste, irmãos, num salto em altura, que não pode ser derrubado pelo atleta, né? Que ele é o sarrafo. Talvez alguns não saibam, porque o pessoal fala assim, mete o sarrafo. Eu não sei nem qual é a relação dessa expressão com aquela madeirinha que fica ali, mas enfim. Então, o nível do sarrafo está lá em cima, como Deus em Cristo os perdoou. E esse é o meu padrão para perdão também. E aí, eu digo assim, eu não consigo amar o meu próximo para perdoar assim. Não. Na verdade, eu não estou crendo nas verdades e promessas da palavra e do Evangelho, que diz que em Cristo eu sim consigo perdoar dessa maneira. Você lembra, irmãos, que eu já falei várias vezes, quando alguém diz eu não consigo, na verdade ele está dizendo o quê? Eu não quero. Eu não quero. Pastor, se eu perdoar, eu vou perder essa amargurinha aqui de estimação. Eu já levei até no pet shop, olha como ela está bonitinha, eu não posso abrir mão disso aqui. O que vai me restar? Liberdade. É isso que vai me restar. Qual de nós, meus irmãos, não sentiu já a prisão da falta de perdão e da amargura? De carregar aquilo durante dias. Porque eu não quero deixar outra pessoa. Aí eu vou criar todo tipo de coisa na minha cabeça. Mas ele já fez isso outras vezes, vai fazer de novo. É provável. Agora, quer uma novidade que não é? Quer uma novidade? Você já fez isso com o Senhor Jesus? Vez após vez. Atire a primeira pedra aquele que nunca fez essa oração. Senhor, aqui estou eu para pedir perdão da mesma coisa de novo. Se você nunca fez isso, meu irmão, por favor, jogue o seu manto sobre mim. Eu quero ser seu discípulo, porque se você nunca pediu a Deus perdão pelo mesmo pecado, nem que seja com intervalo de uma década, você está no outro patamar de espiritualidade. Você devia estar andando a um palmo do chão. Mas eu tenho praticamente certeza, irmãos, que todos nós passamos por isso. Então, se eu já fui à presença de Deus para pedir perdão pelo mesmo pecado, como que aqui eu não consigo compreender? Eu não estou dizendo concordar, meus irmãos, porque o Senhor Deus também não concorda com nossos pecados. Mas isso, meus irmãos, é um exemplo de como a fé que atua pelo amor vai agir dentro dos nossos relacionamentos. E eu peguei logo pesado falando sobre perdão, né? Mas isso vai se aplicar a muitas outras coisas. A lição 5 até a 8 foi a oportunidade que nós examinamos, os irmãos que deram aula aqui, essas palavras, né? Exploramos algumas marcas que definem a comunidade bíblica. Falamos sobre alegria, humildade, honestidade e graça. Sinceramente, meus irmãos, são aulas que vale a pena ver de novo. Vale a pena você assistir, porque não é fácil ter alegria, a alegria bíblica, que é a despeito das circunstâncias. E como isso deve inundar a comunidade centrada no Evangelho. Humildade. A nossa humildade é desse tipo aqui. Eu sou humilde e me orgulho muito disso. Esse é o tipo de humildade típica de nós, né? A gente fica praticamente fazendo uma lista. Olha quantas ações de humildade eu tenho feito.
Porque essa desgraça do pecado faz nos orgulhar daquilo que deveria ser o contrário. Até, meus irmãos, na tentativa de ser humildes, a gente trai a nós mesmos. E aí nós vimos também sobre honestidade e graça. Essa parte da honestidade, irmãos, que me chamou bastante atenção foi a questão, sintetizando, né, de como não viver usando máscaras. E foi muito bem dito, meus irmãos, que não viver usando máscaras não é também você ser o hiper sincero ou descarregar toda a sua vida com qualquer pessoa. Numa comunidade, numa igreja, com 100 e tantas, 200 pessoas quase, você tem níveis diferentes de intimidade e confiabilidade. Você não vai catar o primeiro irmão que passa no corredor e vai despejar a sua vida. Pode ser que o pecado reticente que esse irmão luta seja fofoca. Aí a coisa não vai ficar muito boa. Parece aquela história que um padre, um rabino e um pastor foram pescar. Pescaria bem ecumênica. E resolveram aproveitar e contar seus pecados e fazer um pacto entre eles. O padre falou que tinha problema com sexo. O rabino falou que tinha problema com dinheiro. E o pastor disse que tinha problema com fofoca. Ninguém mais pescou nada naquele dia. Ficou bastante tenso a situação no barco. Assim, meus irmãos, a gente precisa, mesmo que não seja com todo mundo, termos a honestidade de abrir a nossa vida e não viver de aparência, de máscara. Veja bem, a hipocrisia não é você não contar tudo para todo mundo. Isso não é hipocrisia. É o que acontece, por exemplo, o que algumas pessoas perguntam para pregadores. Pastor, irmão, você prega tudo que você... Você vive tudo que você prega? A resposta mais óbvia que deveria ser para qualquer pessoa é: claro que não. É virtualmente impossível, meus irmãos, especialmente para um expositor bíblico, você passar por um livro inteiro, pela Bíblia toda, e viver tudo que está ali. Então a pessoa quer dar uma de, né, vou pegar esse cara aí, mas pergunta uma coisa que deveria ser óbvia para qualquer pessoa com 2 neurônios. Hipocrisia é você dizer que vive aquilo que você não vive. Aí é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. E aí, meus irmãos, naquela parte da verdade que nós temos lutado para viver, que de repente ter um irmão onde você vai abrir, alguém próximo, confiável, certo? Que você vai abrir as suas lutas. Para oração, inclusive. Para cobrança, até. Queria que você me cobrasse nessa área. Eu estabeleço alvos e não cumpro. Então eu quero lhe mostrar aqui o que eu planejei para essa área da minha vida. E daqui a um mês, queria que você, quando a gente se encontrar, você fosse uma pessoa que viesse me cobrar. Isso é bom, irmãos. Ajudamos uns aos outros a crescer em situações como essa. Então, honestidade, ou viver sem máscaras, é sair da clausura, sair do esconderijo que nós mesmos criamos para nós e deixar pessoas-chave entrar em áreas as quais eu tenho protegido para a minha própria ruína. Diga-se passagem. Ok? Muito bem, meus irmãos. Seguindo aí, a marca... Passa se eu estou vendo aqui no meu... Isso, a marca da missão. Então vamos lá, meus irmãos. A comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade missional, ou seja, está em sua natureza e essência. Então veja bem, você vai ver praticamente toda a religião fazendo algum tipo de divulgação, ok? Então você muitas vezes chegava no aeroporto e via o pessoal vestido de mantos laranjas, são Hare Krishnas.
Então estão lá distribuindo, né, literatura e tal, né, cantando Hare Krishna, Shri Krishna, Krishna e tal, é a divulgação deles. Se você for até uma mesquita ou até um muçulmano e falar assim, olha, eu quero aprender os caminhos do Corão, é bem provável que ele vai lhe ajudar. Mas mesmo com todas essas iniciativas, irmãos, não há, em absoluto, nenhuma fé que chegue perto de quanto o cristianismo é missional. Ele é tão missional, meus irmãos, que em Atos capítulo 8, lembra? Quando a igreja não entende isso, o Senhor Deus dá um jeito de que eles saiam de Jerusalém e comecem a fazer aquilo que eles deveriam fazer desde Atos 1:8. Onde está o famoso versículo que você conhece, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Eu acho até, meus irmãos, que o Senhor Jesus, conhecedor do futuro, deve ter dado uma ênfase, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, ok? Ficou claro? Todo mundo pegou? Judéia, Samaria, fez gestinho e tudo, e até os confins da terra. Anos depois, eles ainda estavam dentro de Jerusalém. Pelo menos serve de consolo, meus irmãos, porque todo mundo tem essa ideia de dizer assim, nós temos que ser como a igreja primitiva. Quando as pessoas falam isso, eu pergunto, qual igreja primitiva? A que desobedeceu Atos 1:8 durante anos? Porque o pessoal gosta de meio que de canonizar os irmãos de Atos, né? Como se eles fossem o suprassumo da perfeição. Mas nós temos visto testemunho à noite que eles não eram exatamente tão perfeitos assim. E aí está uma prova. De qualquer maneira, meus irmãos, quando o Senhor Jesus permite a perseguição por causa da morte de Estevão, lembra? O texto bíblico vai dizer assim, aqueles que foram dispersos, todos menos os apóstolos, né? Aqueles que foram dispersos foram pregando por onde iam. E aí o evangelho chega a Samaria e você passa para a história de Filipe e etc. Ok? Então, meus irmãos, não tem como. No dia da sua conversão, certo? No dia que você soube que o seu nome estava escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, mas não foi naquele momento que foi escrito, mas no dia da sua conversão, você assinou, metaforicamente, um contrato. E não tem letra miúda não, viu, irmãos? Que o Senhor Deus não trata nada no subterfúgio, não. Era tudo em fonte 16, bem grandão. Não tem como você dizer que eu não estava lá. Você assinou um contrato que incluía um monte de coisas. Que você ia ser a habitação do Espírito Santo, que você ia ter a paz que excede todo entendimento, todos esses direitos maravilhosos que nós temos, né, com a nova vida em Cristo. Você nasceu de novo, ótimo. Só que aí vem a parte, meus irmãos, dos deveres. E dentro das partes dos deveres está que você seria um proclamador dessa fé que agora lhe alcançou. Talvez nós cometamos um grave erro, irmãos, de que quando você leva alguém a Cristo, a primeira coisa que você devia ensinar a ele foi o que Jesus fez com o endemoniado gadareno. Lembra dele? Aquele lá da legião, dos porcos. Ok? Ele queria seguir a Jesus. Claro, eu também queria. A reação e o pedido dele não é nada espetacular. Eu também queria. Meu amigo Jesus ia ter dificuldade, porque ele ia ter um pedaço do manto dele assim meio encardido. Ia ter um camarada de barba e cabelo cortado bem baixinho, grudado ali. Ele ia ter que dizer assim, rapaz, vai cuidar da vida, vai fazer alguma coisa de útil. Porque ia ser assim. Então, o que ele pede não é surpresa. Só que Jesus fala o quê? Não. Volta aos teus e diga a eles quantas coisas Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Talvez, meus irmãos, nós cometamos um erro aqui, eu estou abrindo um parênteses, basilar, um erro fundamental, né? Que eu levei a Sinfrônia até Cristo. Aleluia, botei lá no WhatsApp, irmãos, uma nova irmã na fé, glória, amém, glória agora. A primeira coisa que eu deveria ensinar a Sinfrônia é, Sinfrônia, qual é a sua melhor amiga? Ah, é a Robertina, ótimo. Robertina, agora, você precisa falar para ela o que aconteceu com você. Não deveria ser assim, irmãos? Vamos fazer assim a partir de agora, se não estamos fazendo. Claro, eu tenho que dizer a ela sobre as disciplinas cristãs.
que ela precisa aprender a ler a palavra, a oração, isso é importantíssimo. Mas sabe, antes disso até, eu já devia enviá-la como uma missão. Por quê? Porque está na natureza e na essência da igreja. Igrejas que não evangelizam, irmãos, estão fadadas a morrer. E a Europa está aí para comprovar a nossa tese. O endurecimento da sociedade e o crescimento do politicamente correto, do materialismo, foi sufocando ou desanimando a igreja a que pregasse. Até mesmo dentro de suas casas. E as igrejas que durante décadas, séculos, abrigaram uma bíblica pregação do Evangelho, hoje nem igreja mais são, em grande parte. Nessa nossa viagem, irmãos, eu não visitei praticamente nenhuma igreja. Eu visitei uma igreja luterana em Jerusalém. Tem, agora me foge, mas 100 e poucos anos. Foi fundada em 31 de outubro, interessantemente, dia da Reforma. Enfim, foi a única igreja protestante que nós realmente encontramos e visitamos. Linda a propósito. E íamos, é claro, muitas igrejas católicas por causa da arquitetura e da arte. Né? Escultura e pintura, os afrescos são de tirar o fôlego. Mas foi interessante encontrar algumas que elas são, na verdade, museus. Até mesmo uma igreja que não depende de conversão de público, de membresia como uma igreja protestante, uma igreja evangélica depende, até mesmo essa caiu no desinteresse e virou apenas um lugar turístico. E isso acontece, meus irmãos, quando a fé para de ser passada adiante. Muito bem. Um cristão é sempre um enviado, um missionário. Ele está sempre em missão. Então isso, obviamente, irmãos, é algo que nós já falamos inúmeras vezes. E vamos falar novamente que, é claro, há pessoas específicas em campos específicos, mas, conforme eu falei daquele contrato, todo cristão é um missionário. Talvez você esteja negligenciando grandemente o seu campo missionário. O que me leva, inclusive, a uma história. 2 missionários foram avaliados pelas igrejas que estavam sustentando. Graças a Deus não foram avaliados por causa de resultado, porque resultado é com Deus, né? Mas a pessoa responsável pela coordenação missionária da igreja foi visitar esses missionários. Em um, viu uma pessoa envolvida com o seu público-alvo, com a sua sociedade, comunidade ali. Viu uma pessoa com projetos, com alvos, sendo executados e outros para executar, alguém engajado. Do outro lado, na outra visita, viu uma pessoa acomodada que abria o prédio do ponto de pregação, né, da igreja que estava plantando na hora e nos dias das reuniões e esperava as pessoas virem. Reunida a igreja, foi feita uma carta de recomendação e elogio ao primeiro e a comunicação de que a igreja havia decidido aumentar o investimento missionário naquilo que estava sendo feito ali. O segundo recebeu uma carta dizendo assim: muito obrigado por ter dado a oportunidade de nós participarmos do seu trabalho até agora, mas nós entendemos que não é mais interessante nós continuarmos investindo naquilo que você está fazendo aí. Agora eu pergunto, meu irmão, se você estivesse na mesma situação e alguém fosse visitar o seu trabalho missionário, ele investiria mais em você? Ou ele mandaria uma carta dizendo au revoir, arrivederci, in te? A diferença é simples, meus irmãos, não é resultado. Cobrar resultado de missionário beira a desonestidade. Há de se avaliar o que está sendo feito.
porque os resultados dependem da ação de Deus, da vontade de Deus. E foi isso que a igreja fez. E aí? Receberíamos mais investimento ou nenhum investimento mais? Bem, e este, meus irmãos, não é apenas um estado, mas é uma natureza por estarmos ligados a Cristo, o enviado. É aquilo que nós vimos. Se o nosso Senhor é um enviado, Ele mesmo disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Estar ligados a Cristo, meus irmãos, firma a nossa natureza como também natureza missional. Não tem como fugir disso. Fomos chamados para engordarmos aprendendo boa doutrina e pregação bíblica durante toda a nossa vida. Tudo que acontece na dinâmica cristã tem o objetivo de impulsionarmos e alimentarmos para a missão. Não apenas para nós mesmos, mas para um mundo perdido que precisa de Deus, precisa de salvação. E por que isso muitas vezes não acontece, meus irmãos? A lição nos oferece 3 conceitos equivocados quanto à missão. Eu sublinhei ali equivocados para você entender que o que nós vamos ler não é a expressão da verdade, ok? Não deveria ser assim. Primeiro, a palavra missionário só se refere a quem recebeu o chamado especial de Deus para se dirigir a outras culturas e pregar o Evangelho. Em 1996, quando eu e Leila recebemos o convite, irmãos, de uma igreja, outra aqui em Boa Vista, para virmos para cá, na verdade, no caso dela, para voltar para cá, né? A família dela já morava aqui. Uma coisa que eu nunca esqueci e me entristeceu muito foi a reação dos irmãos com quem eu convivia. Eu estava mudando apenas de CEP, dentro do mesmo país, mas literalmente me parecia que nunca mais eu me ver na vida. Eu cresci numa igreja, irmãos, que eu era, graças a Deus, muito querido. Todo mundo gosta do menino que desde pequeno trabalha na igreja, né? Mas ali foi elevado a um outro nível. Eu também não sei se os irmãos Charles e Júlia passaram por isso. Um nível meio de super-herói que me deixou profundamente entristecido. De uma hora para outra, meus irmãos, eu pulei 1000 pontos de espiritualidade. Porque eu estava saindo do Rio de Janeiro para Roraima. Estava deixando tudo aquilo lá. Detalhe, nunca ninguém tinha sequer pisado aqui, mas achava que eu estava vindo com uma tremenda roubada, um negócio assim bem difícil, né? Deu vontade na primeira carta para eles? Sim, eu já escrevi cartas na vida, antes que você fale alguma coisa. Eu sou pré-e-mail. Mas deu vontade da primeira carta para eles que diz assim, hoje vimos a nossa primeira onça. Mas tranquilo, não sofremos nada. O jacaré pegou a onça primeiro. Já podemos sair depois das 6. Os índios agora permitem, ou qualquer coisa assim, porque tinha cada coisa, irmãos, cada noção, enfim. Isso porque, meus irmãos, nós temos isso aqui arraigado em nós, na cultura batista, na cultura evangélica, na cultura cristã. Nós criamos dentro do nosso meio essa divisão de líderes e laicado. Os que são profissionais da fé, praticamente, e os leigos. Isso é muito, muito ruim para a expansão do Evangelho. Tem até uma brincadeira, né? Quando a gente está aí para uma confraternização para almoçar e tal, uma coisa... Diz assim, pastor, ora o senhor que é pago para isso. Não tem essa brincadeira? Brincadeira à parte, meus irmãos, é o reflexo de um pensamento que às vezes corre no meio. Em alguns meses, nós vamos ter, nem lembro exatamente o número, são 6 ou 8 irmãos da igreja, tecnicamente com o mesmo curso que eu tenho.
Se bem que eu já fiz outras coisas e tal, mas pelo menos esse, mesma coisa. Mesmo curso que o pastor Marcelo tem, mesmo curso que o pastor Gideão tem. Com exceção da ordenação, o que exatamente vai nos diferir? A experiência, talvez, os anos à frente, mas sabe que os irmãos agora vão começar a tratar esses 6 outros irmãos? Olha, já que não pode chamar de pastor, muito menos de pastora, né? A irmã vai chegar assim, ô irmão bacharel em teologia, tudo bem? Porque agora não é mais leigo. Agora tem uma formação formal. Os mais antigos na fé, irmãos, sabem muito bem do que eu estou falando, como que isso acontece por demais no nosso meio, exageradamente. Eu sempre conto a experiência, ainda no prédio lá da rua de baixo, né? Apareceu uma senhora, na época nós tínhamos um irmão na liderança da nossa igreja chamado Wilson, ele foi embora do nossa cidade, do nosso estado há vários anos, e chegaram, pastor, tem uma senhora aí pedindo para conversar com o senhor, e ela me explicou sua situação, nem lembro mais o que era essa altura, né? 8 anos atrás, e a situação difícil, queria oração, eu falei, perfeitamente, aí eu chamei o irmão Wilson, irmão, ela está passando por isso, tal, então vamos orar por ela. O irmão pode orar, por favor? Botei a mão no ombro da senhora, mão do irmão Wilson e tal. Aí ela disse, não, pastor, eu queria a oração do senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, sempre que eu conto essa história, eu termino assim. Quando a minha avó era viva, e se você tivesse que escolher entre a minha oração e a dela, eu lhe aconselho profundamente que você escolhesse a dela. Da Dona Maria Viana, irmã Maria Viana, que mal tinha o 2º grau e um curso de técnico de enfermagem, que falava porvá, eu lhe recomendaria grandemente que você escolhesse que ela orasse por você e não eu. Com PR na frente do nome tudo. Sabe por quê? Porque eu fazia a mesma coisa. Quando tinha algo mais grave, eu pedia, vozinha, ora por isso aqui que eu estou precisando. Eu estava orando, mas eu queria que a minha avó orasse por mim. Porque eu sabia que Jesus ouvia mais a minha avó do que a mim. Mas aquela senhora, aquele dia, tadinha, ela não conhecia o irmão Wilson, mas já julgou que a oração dele era mais fraca porque ele não era pastor, afinal de contas. Ah, pastor, mas você é uma pessoa desse meio evangélico aí da rua, tal, que apareceu na nossa igreja. Mas volto a repetir, meus irmãos. No quesito evangelismo, será que não nos comportamos da mesma maneira? Será que não agimos assim também? Esse é um conceito completamente equivocado, mas que nós precisamos bater até que ele desapareça do nosso meio. Segundo, para alcançar os não cristãos com o evangelho, é preciso fazer as coisas de modo diferente. São necessários programas especiais, atividades evangelísticas direcionadas, estudos bíblicos apurados, etc. Meus irmãos, veja bem, e aqui na página seguinte, é claro que há ocasião e possibilidade de fazermos coisas especiais. É claro que nós podemos ter uma programação específica de evangelismo. Por exemplo, Billy Graham fazia essas grandes cruzadas, né? Algumas coisas nessas cruzadas eu meio não estou completamente, não concordo plenamente como era feito, mas você pode fazer grandes cruzadas para pregar o evangelho, não tem problema nenhum. Você pode fazer pequenas cruzadas, como uma visita a 2 a uma família para pregar o evangelho. O que nós estamos tratando aqui, meus irmãos, é que se não tiver uma coisa a mais, você não tem como pregar o evangelho. Perceba que nós estamos vendo, meus irmãos, que a única coisa diferente na pregação de Paulo em Atos é que, quando ele estava com os judeus, ele evocava uma série de pensamentos, ideias, profecias do Antigo Testamento, porque eles sabiam dessas coisas. Você podia citar Abraão, você podia citar o texto de Salmos, porque aquela audiência ali, de fato, sabia do que você estava falando. Como, por exemplo, Paulo agora, no domingo, pregando na sinagoga. E no domingo anterior também, no texto, ok? Agora, anda mais um pouquinho. Quando a multidão, em Listra, né, quer sacrificar a Paulo e Barnabé, não sacrificá-los, sacrificar a eles.
né? Achando que eles eram deuses, Zeus e Hermes. Eles não falam assim, não façam isso, porque os 10 mandamentos dizem não. Por quê? Porque aqueles gentios não conheciam os 10 mandamentos. Então ele parte o quê? Da revelação geral. O Deus que fez os céus e a terra, que tem dado a colheita e tal, ele tem demonstrado a bondade a vocês. E agora aí ele fala, segue, né, falando sobre Cristo. Ok, irmãos? Então, você tem que moldar a sua mensagem, a sua audiência. Mas não necessariamente você tem que ter algum tipo de subterfúgio e muitas vezes estranho para poder pregar o evangelho. É nesse pensamento, meus irmãos, fazer as coisas de modo diferente, que igrejas cada vez mais esquisitas têm surgido. Tentando lembrar aqui quem foi que me falou. Ah, sim. Nós encontramos um brasileiro numa loja de perfumes em Veneza. Encontramos esse brasileiro, Gustavo. E o Gustavo tem toda aquela bagagem, né? A mãe é da Assembleia de Deus, o pai era sei lá o que e tal, até cresceu na igreja e aí mudou-se para outro país. Mas ele falou que recentemente tem tentado voltar e foi visitar uma igreja. E falou que não gostou. Por que ele não gostou? Porque a igreja parecia, palavras dele, uma boate. Ele até ficou de assistir os vídeos no canal, se ele assistir... Oi, Gustavo. Parecia uma boate. Luzes, gelo seco, tudo apagado. E para completar, parece que tinha uns bastãozinhos de neon. Ah, rave. Então, tá faltando o drink e a droga, porque de resto está tudo ali. É a rave a seco. Fazer de modo diferente, senão não alcança. É o que acontece, meus irmãos, se fosse só isso, mas quando você vai examinar, é só isso que essas igrejas têm a oferecer. E as pessoas ficam em inanição, porque nem de verdade o evangelho muitas vezes ouviram. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é nos manter firmes na mensagem que temos recebido. Então há, como diz aí na sua página seguinte, a nossa apostila, há ocasiões e lugares para eventos especiais e estratégias. Entretanto, a Escritura e a história deixam claro que Deus deseja alcançar não cristãos por meio das atividades normais da igreja. E aí, o autor vai mencionar como que mesmo já escrevendo no primeiro século aos Coríntios, haviam não cristãos presentes nas reuniões da igreja. Então, meus irmãos, é claro, você tem o seu evangelismo, os seus alvos que você deve pregar o evangelho, mas o máximo possível, ontem à noite, inclusive, eu coloquei uma pequena mensagem lá no grupo da igreja, de você mandar uma mensagem, reforçar aquele convite. Ontem eu tive uma surpresa, meus irmãos, eu estava evangelizando, ou estou evangelizando 2 pessoas que trabalhavam no mesmo lugar. Ontem eu descobri que eles são marido e mulher. Eu falei, Deus, que presente. Deus simplificou o meu trabalho. Irmãos, é incrível. É simplesmente incrível. Qual a probabilidade de você evangelizar a vendedora que está lhe atendendo? Passado algumas semanas, né, naquela época que eu estava em obra lá, fazendo a varanda, né, você evangelizar o vendedor que agora passa a lhe atender, porque a outra não estava presente aquele dia. Na verdade, e também não é a área dela de maior conhecimento, e os 2 serem casados. Aí Deus já diminuiu o meu trabalho, porque em vez de atacar em 2 frontes, agora eu posso ir numa só. E assim, meus irmãos, essas pessoas precisam também, às vezes, receber um simples convite. Sem necessariamente todo subterfúgio. Culto normal da igreja. Onde vão ter oportunidade de ouvir o evangelho bem explicado. Sem nenhum tipo de embalagem especial. Bem, para andarmos, irmãos, o nosso terceiro aí e último conceito equivocado. Algumas pessoas são capacitadas por Deus como evangelistas para ganhar pessoas para Cristo. Outras receberam o dom de servir a igreja e transformar jovens cristãos em discípulos maduros. O que esse falso, o equivocado conceito está querendo dizer, irmãos?
Evangelismo não é para todo mundo. Isso não tem sentido quando você olha as Escrituras. É impossível você concordar com um conceito desse. Alguém virar e dizer, isso aqui não é meu dom. Porque quando Jesus fala, irmãos, em Mateus 28, quando Jesus fala em Atos capítulo 1, sobre evangelismo e discipulado, ele fala com todos que estão ali presentes. Se você acredita nisso, você está acreditando que o quê? Quando Jesus teve a sua ascensão, todas as pessoas ali presentes tinham a capacidade especial ou o dom especial de evangelismo. Você já parou para pensar qual é a probabilidade disso ser verdade? Bem pequena. Falando com um grupo heterogêneo, havia apóstolos e havia diversos outros irmãos ali, não apóstolos. Falando com um grupo misturado, Jesus fala com todos eles e entrega o famoso ide, ou vão e façam discípulos. Ok? Então, simplesmente, irmãos, achar que há pessoas com maior capacidade do que outras, não tem base bíblica, mas eu sei uma coisa que você pode acreditar. Há pessoas mais obedientes do que as outras. Vamos usar um simples exemplo de uma loja? Eu trabalhei numa loja muitos anos atrás e era claro quem ganhava mais e quem ganhava menos em termos de comissão. Tinha vendedor que o cara botava a mão na maçaneta, ele estava encostado, né, esperando. Tá? Botava a mão na maçaneta do lado de fora, ele já dava 2 passinhos para frente, já estava, né, ali. Pois não, posso lhe ajudar alguma coisa? E tinha vendedora também, estava lixando a unha e lixando a unha ficava. No final do mês, qual dos dois você acha que tinha maior comissão? É simples lógica. Então, talvez você esteja olhando para algumas pessoas, rapaz, não sei, Deus realmente abençoa fulano, né? Fulano é um evangelista nato. Não, irmãos, ele apenas obedece. Ele não é nada nato. Até porque o termo certo é inato, mas não. Ele apenas está fazendo aquilo que você não está fazendo. Ele faz lista de nomes, ele tem uma estratégia, ele ora pelas pessoas. A lógica é que ele vai alcançar mais gente do que você e eu. Simples. Eu conheci uma pessoa, não conheci muitas já, mas conheci uma pessoa que tinha assumido o compromisso de falar pelo menos sobre Cristo para uma pessoa por dia. Por dia. Quer fosse o padeiro, quer fosse a moça da quitanda, o motorista do Uber, mas por dia alguém ouviu o evangelho e recebeu um folheto com o endereço da sua igreja. E aí você ia verificar, essa pessoa estava discipulando 1 ou 2, já estava pedindo que outro ou outra irmã discipulasse aquela jovem que ele não podia acompanhar. Então o que acontece com esse irmão, queridos? Ele tem uma unção especial? Ele tem um ofício especial dado por Deus? Não. Ele apenas está obedecendo. Quando alguém põe a mão na maçaneta da porta da vida dele, ele já se ajeita e diz assim, pois não? Outra nota triste, meus irmãos, é que talvez você já tenha entrado por um grupo que vende algum tipo de produto, especialmente marketing de rede. Aí você tem aquele camarada que nunca falou de Cristo, mas ele entra para esse grupo, aí ele já coloca um bottom. Deseja emagrecer? Pergunte-me como. Já viu esse? Ou ele avidamente vai atrás das pessoas para colocar na sua rede. Certo? True story, viu? A história é verdadeira. Mas esse mesmo camarada nunca foi ávido, nunca foi proativo para incluir pessoas na rede de Jesus, para continuar na metáfora. Então, meus irmãos, não tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas mais obedientes, simplesmente assim. O que significa ser uma comunidade missional? E aí tem essa frase, meus irmãos, que nós falamos lá no propósito da lição,
Missão significa alcançar outras pessoas como Deus nos alcançou. Plim, isso. Missão significa alcançar, sublinhado, outras pessoas, outro sublinhado, como Deus nos alcançou, terceiro sublinhado. Essas são as três partes que nós vamos dissecar isso aqui, ok? Eu estava com bisturi cortando o sapinho. 3 partes nós vamos dissecar. Primeiro, missão significa alcançar. Irmãos, nós estamos em uma missão de resgate. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto é quando Paulo recebe a visita do Senhor Jesus para animá-lo. E o Senhor Jesus no final fala assim: eu tenho muito povo nessa cidade. Porque ele sabia exatamente quem eram os seus eleitos, quem ele iria alcançar ali, através do ministério de Paulo e da igreja que ali ele iria plantar. Estamos, meus irmãos, numa cidade de 400.000 habitantes. Talvez não impressione você que está assistindo esse vídeo no Rio de Janeiro, por exemplo, porque o meu bairro onde eu cresci tinha 500 mil de habitantes, meu bairro. Mas para nós aqui de Boa Vista, que saltamos mais de 10% em questão de pouco tempo, 400.000 habitantes é coisa pra caramba. Isso significaria, meus irmãos, que se nós, vou botar em números redondos, se nós nos propuséssemos, tem uma ilustração que está acontecendo aqui ao vivo e a cores, então eu não tenho esse número ainda. Se nós nos propuséssemos alcançar todas essas pessoas, só nós, na nossa igreja, e nós colocássemos toda a nossa igreja, inclusive criancinhas de colo, 200, significa que você tem que alcançar 2.000 pessoas. Eu não estou dizendo alcançar convertidos, eu estou me referindo a alcançar com a pregação do Evangelho. Em números redondos. E ainda colocando os bebezinhos de colo. Mas o Senhor Jesus não quer, meus irmãos, nenhum tipo de sacrifício. Vou me matar aqui para alcançar 2.000 pessoas. Eu só estou dando esse número, queridos, para nós percebermos o quão longe se está de um alvo meramente demográfico. Pastor, só está esquecendo de um detalhe. A nossa igreja não é a única igreja de Boa Vista. Pois é, mas eu só pastoreio esta e eu só posso cobrar, pregando a palavra, a responsabilidade desta. Até porque, meus irmãos, boa parte das igrejas que nós conhecemos não estão de fato pregando o Evangelho. Junte-se a esta igreja, venha para Jesus, deixe de sofrer. Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. E muitas coisas que não significam necessariamente conversão, nascer de novo, e muito menos mudança significativa de vida. Eu estive no mercado de trabalho e convivi com inúmeros evangélicos que eu orava a Deus para que eles nunca abrissem a boca de que eram evangélicos. Porque não tinham em absoluto nenhum sinal de real conversão nas suas vidas. Portanto, meus irmãos, nós estamos numa missão de resgate. Aonde os nossos irmãos estão lá fora, esperando pela nossa pregação. Eles ainda não são nossos irmãos, aqui no nosso plano terreno, ok? Eles não sabem que eles estão esperando pelo nosso resgate. Mas na eternidade, meus irmãos, é exatamente assim que o nosso Deus vê. Pessoas precisam ser resgatadas e esta é a nossa missão. Mas a missão também, meus irmãos, a segunda parte aí, diz respeito aos outros. Estamos em uma missão de resgate em terreno externo ao nosso. Há pessoas, nossa missão há pessoas de fora do nosso meio. Por que isso está sendo destacado, meus irmãos? Porque o ID de Cristo tem sido modificado pela igreja moderna por um vinde. Vamos fazer aqui a melhor programação que pudermos e as pessoas vão vir. Vamos fazer o culto dessa forma, ou animado assim, ou receptivo, e as pessoas vão vir. Isso acontece aqui e acolá, de algumas pessoas virem aqui ao culto. Algumas até mesmo, já viram quando a gente apresenta os visitantes? Alguém lhe convidou, não vim por conta própria. Até acontece. E se nós estivéssemos localizados, irmãos, em uma avenida ainda mais movimentada, isso ia acontecer ainda mais ainda.
Porque as pessoas querem algo para preencher o vazio na sua vida. Elas não sabem e não estão buscando o Deus da Bíblia para preencher isso. Porque a Bíblia me afirma que não há ninguém que busca Deus. Eles estão buscando um Deus, uma fé, e por causa do histórico do nosso país, né? Cada vez mais o descrédito com a religião da igreja romana, eles têm ido atrás de igrejas tentando encontrar exatamente essa resposta. Sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque uma pesquisa na Índia, por exemplo, demonstra que isso é completamente diferente lá. Quando lidando com as agruras e as circunstâncias ruins da vida, eles procuram os templos hindus. Então não se enganem quando as pessoas venham aos borbotões encher as igrejas, talvez, porque elas não estão necessariamente buscando a Deus. Mas elas podem encontrar quando o evangelho é verdadeiramente pregado. Mas essas pessoas, meus irmãos, ou o fluxo natural dessas pessoas não é virem até este lugar, onde quer que nós estejamos reunidos. É nós irmos até elas. Essas outras pessoas são externas à nossa comunidade, a qual não pode estar fechada dentro de si. E elas precisam ser alcançadas. Última parte da nossa frase. A missão está enraizada na forma em que Deus nos alcançou. Estamos em uma missão de resgate, porque nós mesmos fomos resgatados por alguém que saiu de seu conforto e de sua condição. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o final da nossa discussão, das nossas desculpas, porque, Filipenses capítulo 2, existindo em forma de Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, assumindo a posição de servo e morreu a morte e morte de cruz. Aí lá estou eu, assistindo o meu filme, no ar-condicionado, deitado na minha rede, tomando suco e cookies. E aí, do nada, no meio da cena em que o Sylvester Stallone está para dar um couro nos bandidos, o Espírito Santo me lembra o nome do meu alvo evangelístico. Aí eu olho para os meus cookies, eu olho para o meu suco. Lembro que o celular está longe, não tenho que descer da rede. Oh, sacrifício. E eu começo, não, se eu pudesse posso mandar uma mensagem agora, eu posso mandar uma mensagem daqui a, acho que tem uns 40 minutos de couro ainda dele aí nos bandidos. Eu posso ligar daqui a 40 minutos. Mas esses 40 minutos passam. Eu tomei muito suco, aí eu quero ir ao banheiro. E depois do banheiro eu vou fazer um outro lanchezinho. E não sei mais o que. Ah, agora já está tarde. O seu evangelístico também fala que ele queria muito. Olha, domingo eu quero muito essa igreja, mas meu carro quebrou. E eu acabei de conhecer um bairro novo, tem o nome de mulher. Lembro o nome? Nem decorei. Acho que é Laura alguma coisa. Laura Pinheiro. Eu nem sabia que existia. Deve ser lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas foi ainda no Santa Luzia, né? Enfim. Então, o seu alvo evangelístico quer ir à igreja. Mas ele mora lá no bairro Laura Pinheiro. É o último bairro, né? Depois já vem a beira do abismo do planeta Terra, né? Aí ele manda essa mensagem para você. Aí na sua cabeça você fala assim: tantos quilômetros para ir, tantos para voltar, tantos para ir de novo, que eu tenho que levar, tanto para voltar, gasolina 4 pontos. Parece piada, meus irmãos, mas nós fazemos isso. Em um nanosegundo, você contabiliza todo tipo de gasto e conforto que você e eu teremos que abrir mão para alcançar alguém como nós fomos alcançados. Sabe por que eu sei disso?
Não precisa responder. Você viu a mensagem ontem? Você que internamente está levantando a mão que você mandou a mensagem, por favor, não se orgulhe disso. Fez mais que a sua obrigação. Mas você viu a mensagem que eu mandei ontem? Mas você estava muito ocupado, já deitado nos seus PJs ali, de flanela ou de seda, sei lá qual é o seu pijama. Já estava confortável, com bobs na cabeça, sei lá. Ou assistindo, né? Só estava esperando o filme acabar para desligar e dormir. Estava muito difícil mandar uma mensagem para alguém. Queridos, nós somos muito apegados ao nosso conforto. Irmão, que estou precisando que você discipule aqui o Sinfrônio que se converteu. Aí na sua cabeça, tem que abrir mão de algum dia da semana, vou ter que ir até ele, depois eu vou ter que esperar que ele venha até mim, ele pode me dar bolo, eu vou perder minha tarde. Pastor, então, eu vou começar um curso novo de desenho em cutícula e eu realmente não posso, porque é um curso de alta complexidade, periculosidade, e eu vou precisar dedicar-me mais. Queria muito. Afinal de contas, né, ir de fazer discípulos, mas eu não posso. Ou, né, pastor, esse é espiritual. Acho que eu não sou capacitado. Acho que eu não tenho condições. Não sei ainda. Você não tem nenhuma simpatia da minha parte. Nenhuma. Eu vou repetir para você mais uma vez. Comparação a esse irmão que acabou de se converter, você é doutor em teologia. Por mais que você falte um monte de EBD, um monte de culto, porque eu sei que você falta, e você não acompanha depois no YouTube, lastimosamente, você é um doutor em teologia. Mas sabe por quê? Você não quer abrir mão do seu conforto. Você não quer abrir mão do seu tempo. Você quer sair do seu trabalho, ir para casa tomar um banho frio ou quente, dependendo do seu gosto, lanchar e cuidar da sua vida. Ou você já está também dizendo, eu já estou fazendo muita coisa, eu estou organizando o churrasco dos homens, eu estou fazendo o papito de menina, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou fazendo muita coisa já. Eu já estou trabalhando na conferência do final do ano que vem. Só faltam 360 dias. Uma vez um irmão, há muitos anos atrás, me trouxe uma dessas desculpas. Não vou nem falar do que ele fazia, porque senão fica meio por eliminação. Pastor, eu queria trabalhar nessa área aí, porque nós tínhamos colocado um desafio, né? Quem gostaria de discipulado e quem gostaria de discipular. Não preciso dizer que a lista de quem gostaria de discipulado, né? Tive que usar aquele formulário contínuo para não cortar a página. Aqui eu precisava de uma 64 de quem queria discipular. A desculpa dele é que ele fazia isso e isso na igreja. Eu falei assim, meu irmão, está demitido. Não tinha WhatsApp na época, né? Mas dizia assim, pode avisar os irmãos que você saiu desse ministério. Mas como, pastor? Eu estou lhe arranjando tempo. Porque não tem na Bíblia, ide por todo mundo e cantai no grupo de louvor. Não tem na Bíblia, ide por todo mundo e trabalhe na Copel. Não tem na Bíblia, ide por todo mundo e seja do Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Crianças. Não tem. Pode procurar, meu irmão. Alguém quer tempo para procurar? Não. Mas tem na sua Bíblia. Ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Isso eu garanto. Está lá. Então, se por acaso o seu enorme ministério na igreja está lhe dificultando de evangelizar e discipular, você está demitido. Deu uma de Trump agora, né? Quem era o cara que fazia isso no Brasil? Assistiu tudinho, né? De Humberto, como é o nome do cara? Eu ia falar Humberto. Roberto Justo, está demitido. Se você não pegou a referência, não importa, mas você está demitido. Tá? Pode avisar lá no louvor, irmão, o pastor me tirou porque eu não tenho tempo para evangelizar, então agora eu vou ter tempo. Pode avisar lá no seu ministério. Porque, meus irmãos, a coisa principal é isso aqui. E como diz um profundo ditado que eu aprendi uma época, a coisa principal é manter a coisa principal, adivinha só,
como a coisa principal. Senão nós estamos guardando e nos ocupando com aquilo que não é exatamente o que o Senhor Deus nos ordenou. E não vamos ser nunca uma missão ou uma comunidade missional. Nós vamos terminar, meus irmãos, fazendo uma autoanálise de 4 pontos, se eu não me engano. Se a minha memória não me falta. Um exercício. Vivemos em missão e cada um desses exercícios, irmãos, pode clicar aí, mais uma vez. Ele termina com a mesma coisa e eu coloquei todas as vezes. Então, eu vou começar por aquilo que você vai fazer em relação à sua autoanálise, e essa é uma autoanálise comunitária. Arrependa-se. De quais pecados precisamos nos arrepender? À luz daquilo que vamos ver agora. Creia. Qual graça precisamos pedir e por qual graça precisamos esperar? E, finalmente, aí que é a parte realmente importante, certo? Mais do que qualquer coisa, que medida prática precisamos adotar? Quem tomará a iniciativa? Pode voltar. Apaga aí para não distrair ninguém. Vamos lá. De novo. A Cifrônia vem falar comigo, pastor, estou precisando de um aconselhamento porque eu não consigo perdoar fulano. Aí ela fala para assim, pastor, eu estou sem tempo. Se eu fosse falar uma coisa para mim, o que o senhor falaria rapidinho em 15 segundos? Então me jogando na cara e vai perdoar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Então me jogando na cara, separa um tempo do seu dia e vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai evangelizar. Vai. O grande problema, meus irmãos, é que nós ouvimos as mensagens, os estudos e os livros, e os conceitos ficam na nuvem. Só que eu tenho que fazer o download e dizer assim, o que eu vou fazer com isso? Qual a minha resposta prática a isso? Deixa eu ilustrar de outra maneira. Você fez seu devocional. Aí ali na lateral, onde você deve colocar alguma coisa, né? Uma reflexão, uma resposta àquele devocional, você diz assim, Deus, que devocional maravilhoso. Fiquei profundamente elevada. Realmente a tua palavra excede os céus. E Deus está assim, meus irmãos, tão contente com o tamanho da bajulação, porque tudo isso que você falou, ele já sabe até agora. Bem, sabe tudo, mas isso aí em especial ele sabe. Inclusive, eu quero lhe agradecer pelos irmãos lá em São Paulo que fizeram esse devocional. Que bênção esses irmãos. E aí você finalmente chega para falar de si, que é o que está interessando a Deus, tá? Diante desse devocional, eu quero ser um crente melhor. Irmãos, o que cargas d'água é um crente melhor? Agora, se você voltar de novo para o seu devocional daquele dia, e o devocional falou, e eu vou continuar no exemplo, sobre perdão. Senhor, eu reconheço que eu tenho guardado rancor contra fulano. Eu sei que o Senhor sabe que o que ele fez realmente é difícil de superar. Contudo, diante da tua palavra e mediante a tua graça, eu me comprometo a ir amanhã na casa do fulano e resolver a minha pendência com ele. Não é melhor do que eu quero ser um crente melhor? E de fato você não vai ser um crente melhor? Isto é a última parte do agir. Então sim, meu querido, se você e eu não queremos ser uma comunidade, na verdade, hipócrita, que fala de evangelismo e missões, mas não faz nada, ou não faz pelo menos o que deveria, eu e você, isso vai primeiro do nível pessoal, tá? Eu não posso, como pastor e a liderança da igreja, pode decretar sobre nós um comportamento. Parte de você hoje, uma decisão prática na área missional. Vamos lá. Relacionamentos. Todas as pessoas do nosso grupo mantêm amizades genuínas com não cristãos? Comece a avaliação. Uma amizade genuína, meu querido, não é necessariamente ele ser o seu melhor amigo, até porque eu acho virtualmente impossível um não cristão ser o meu melhor amigo.
Ele pode ser um bom amigo. Mas nossa amizade vai estar sempre limitada à realidade espiritual diferente. Eu nasci de novo, ele não. Eu estou indo para o céu, ele está indo para o inferno. Eu conheço a Cristo pela sua graça, ele não conhece. Isso é abismal, isso vai sempre causar uma diferença. A gente pode sentar e falar sobre futebol horas, mas nosso relacionamento nunca vai passar desse nível. Se eu começar a aprofundar e começar a falar, por exemplo, de problemas que eu estou tendo, problemas conjugais, os conselhos dele dificilmente servirão, porque não são baseados na palavra de Deus. Meu melhor amigo ele nunca será. Mas eu posso ter bons amigos não crentes, e eu tenho. Ok? Nosso grupo cria espaço para que esses relacionamentos ocorram. Somos um grupo de cristãos isolados que vivem de forma individual ou vivemos juntos em missão. Conhecemos os amigos não cristãos dos nossos irmãos? Então sim, até certo ponto, toda vez que alguém pergunta assim, pastor, vai ter batismo, pode chamar não crente? Eu não sei nem por que pergunta. Pode chamar a vizinhança inteira, leva um ônibus, freta um ônibus. Pode levar quem você quiser. Então nunca nossas reuniões são vedadas, nem mesmo nas assembleias. Não temos reuniões secretas, tudo é aberto. Contudo, nós temos como igreja usufruído e aproveitado disso. Eu não acredito, meus irmãos, que está se referindo aqui, porque disso eu discordo também, que nós devemos fazer programações voltadas para os incrédulos unicamente. Ok? Fazer algo para que a igreja fique bem à luz do seu bairro, da sua comunidade, sei lá o quê, e trazer. Mas nós podemos nos envolver. E essa última parte, inclusive, aqui é mais pertinente. Conhecemos os amigos não cristãos dos nossos irmãos? Isso significa envolvimento, relacionamento. E muitas vezes, meus irmãos, é uma enorme mão na roda, uma ajuda missional. Nós estamos vivendo mais próximos uns dos outros, até mesmo das pessoas fora da igreja, do círculo dos nossos irmãos. Ok? Muito bem. Oração. Oramos juntos por não cristãos específicos em nossas vidas. E várias vezes, meus irmãos, os nossos grupos de vida já foram desafiados a compartilhar os nomes e orar pelos alvos uns dos outros. Na vigília também já foi colocado isso várias vezes. Mas são questões pontuais. Será que elas têm se perpetuado? Grupo de vida e a forma fácil de nos comunicarmos hoje pelo celular são ótimas maneiras de mantermos os nossos nomes conhecidos, de alvos evangelísticos, conhecidos pelos demais irmãos. Fazemos orações abrangentes, orientadas pelo reino, pela conversão de incrédulos, por convencimento acerca do pecado, pela vinda do reino de Deus, pela realização da vontade divina em nossa cidade e pelas nações. Nossas orações costumam se concentrar apenas em nossas necessidades e problemas. Então veja bem, meus irmãos, o texto não está dizendo que tem problema algum orar por o que nós precisamos. Peçam e lhes será dado. Necessitamos colocar diante de Deus as nossas necessidades materiais, até para que Ele nos dê discernimento se aquilo está de acordo com a sua vontade. Senhor, vim aqui à tua presença pedir por esse BMW. E aí Deus vai falando no meu coração rapidamente o quão infantil esse pedido é, porque eu não tenho nem condição de comprar um BMW, certo? A não ser Hot Wheels. Então, Ele vai me mostrar pela oração de que eu menos, né? Vamos para GM, Fiat, né? Então, eu devo colocar meus pedidos de projetos materiais em oração, ok? Mas aí a pergunta, meus irmãos, é outra. Se isso é só aquilo pelo qual oramos. Viu por que é importante, meus irmãos, estratégia? Uma mera lista de nomes. Porque se você tem algum tipo de agenda de oração e na frente do seu diário de oração silenciosa tem uma parte de oração, né? E você coloca ali, se você tiver 2 alvos evangelísticos que seja, você pode a cada dia colocar o alvo A nos dias ímpares e o alvo B nos dias pares, e você vai orar várias vezes por semana por ele. A oração, meus irmãos, é algo imprescindível no evangelismo. Você já reparou? Aquele alvo evangelístico que você tem, e aí 6:25, 18:25, ele diz assim,
Rapaz, estava pronto para ir aí atender o seu convite. Chegou aqui uns parentes lá da Mongólia, que eu não vejo há 38 anos. Meus irmãos, se isso não é coisa dos infernos, eu não sei mais de onde é, porque do céu não é. Eu não sei como você já aconteceu comigo inúmeras vezes. O que eu posso fazer? Só orar. Então, às vezes Deus permite essas coisas, meus irmãos, para dizer assim, você está trabalhando sozinho, então, boa sorte. E a alternativa seria o quê? Estou evangelizando, estou convidando, vou começar a orar. Senhor, tira os obstáculos para que a gente possa ter o nosso encontro e compartilhar o evangelho com ele, ou dele poder comparecer aqui ao grupo de vida, ao culto, etc. Orar por aquela vida. Nossas orações dão a impressão aos de fora de que cremos, de fato, no Deus soberano, gracioso, glorioso, maravilhoso, santo. A nossa oração, meus irmãos, quando as pessoas estão ali, descrentes, ouvindo, assim, não convenceu. A nossa oração inspira confiança. Pastor, a gente tem que impressionar os incrédulos que estão ouvindo? Não, meus irmãos. Sinceridade chama atenção. Confiança chama a atenção. Mas o propósito não é a atenção dessas pessoas, é que eu ore de verdade, com sinceridade e com confiança. Crendo que aquilo que eu estou orando, e o Deus a quem eu estou orando principalmente, pode de fato acontecer. É o que diz o autor de Hebreus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Não pode ser, meus irmãos, aquela oração, a gente ora e não acontece. Sabia que não ia dar certo mesmo. Mas peraí, por que orou? Orar crendo de que a realidade da conversão é possível na vida daquela pessoa. Só depende soberanamente de Deus. E aí, meus irmãos, um terceiro ponto aqui que fala mais sobre o nosso comportamento como igreja para com o mundo, para com o incrédulo. Linguagem e postura. A linguagem que usamos é acessível aos de fora? Ou nossas conversas são regadas a jargões cristãos, piadas internas e referências à igreja que fazem sentido apenas à nossa tribo? Então, meus irmãos, realmente às vezes nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, você está no seu grupo de vida, onde é mais fácil até perceber a presença de algum visitante. E talvez você tenha que tomar cuidado se aquilo que você está falando, que você está compartilhando, né? Tem até irmão que não entende, quanto mais aquele lá que nem crente é. E às vezes, meus irmãos, é porque você está usando evangelicalês. Um monte de expressões que foram criadas pelo mundo evangélico, nem bíblicas são necessariamente. E a pessoa que está ali presente fica boiando, por assim dizer. O que acontece com essa ocorrência? A pessoa se sente desestimulada a participar de algo com o que ela não se identifica em absoluto. Ela não entende aquilo que está acontecendo. Para explicar melhor, falamos positivamente sobre nossa cidade e sobre quem não conhece Cristo. Mantemos a humildade adequada ao Evangelho, ou seja, não nos levando tão a sério e admitindo as nossas fraquezas, não sendo defensivos ou rudes em relação aos críticos. Os incrédulos ficam felizes em nos conhecer, ainda que não creiam no Evangelho. O que esse segundo ponto está falando, meus irmãos? Será que os incrédulos nos veem num pedestal? Eu já fui visto assim uma vez. Nessa loja que eu mencionei que eu trabalhava, eu uma vez peguei um ônibus junto com a gerente, ela estava indo para casa, eu ainda estava indo levar uma lote. E aí, começamos a conversar ali, era uma menina, não tinha nem 30 anos. Eu também era muito jovem, mas estávamos conversando ali e tal, e eu tinha passado, meus irmãos, 1 ano no seminário já. Eu dei uma interrupção e depois voltei, né? Eu tinha passado o ano de 89 no seminário, isso foi em 90. E uma coisa
do nosso seminário é que você convive muito pouco com incrédulos. Isso é verdade. Você está no internato, onde eu estudei, Leila, pastor Marcelo, Tesser. É bom e é ruim ao mesmo tempo, tem prós e contras, enfim. E a gente convive muito, muito pouco com incrédulos. Você acaba perdendo um pouquinho a sintonia fina. E aí na conversa nossa no ônibus, depois de alguns minutos, ela falou assim: você se acha muito espiritual. Capaz, aquilo foi uma paulada assim, meio desnorteadora. Ela não está falando no mesmo sentido que nós usamos aqui, alguém que se acha muito espiritual. Ela estava dizendo que estou entendendo nada do que você está falando. Nada. E aquilo me alertou pelo fato de que eu precisava falar o idioma dela, a língua dela. E que talvez realmente eu soasse por demais arrogante diante de algumas coisas que ela estava ouvindo. Bem, falamos sobre a necessidade do trabalho evangelístico ao redor do mundo, dando voz na comunidade àquele que de outra forma passariam despercebidos. Ou seja, a minha postura é: eu me interesso pelos problemas do mundo, pelos problemas das pessoas. Ou nós estamos aqui na nossa redoma, né, na nossa bolha tão perfeita, que pouco me importa do que vai acontecer. Veja bem, meus irmãos, existem duas atitudes para os problemas do mundo, da sociedade, que nós devemos ter cuidado, ok? De um lado, a gente achar, bem, um dia, segundo Pedro, tudo vai se desfazer no fogo mesmo, então o mundo que se perca, não estou nem aí. Essa atitude muito ruim. Talvez a escravidão, o tráfico de escravos e a escravidão teria durado ainda mais tempo se não fossem os protestantes, cristãos protestantes que se envolveram na Inglaterra e nos Estados Unidos contra o tráfico de escravos. Muitas coisas aconteceram, meus irmãos, no mundo porque cristãos se envolveram na política, na administração pública, na sociedade em geral. Por outro lado, há uma vertente evangélica que acha que nós temos que nos envolver de tal maneira que o mundo só vai melhorar e Cristo só vai voltar se nós nos envolvermos e melhorarmos essa sociedade. E aí tem o pessoal da justiça social que já entra aí. São dois extremos. Eu creio que há um equilíbrio. E nós não nos calarmos diante da injustiça, diante da corrupção. Então, por exemplo, se você vê que tem possibilidade de participar de mesmo um abaixo-assinado ou alguma manifestação contra a corrupção, eu iria se fosse você. Dentro do limite que você possa, na civilidade, na legalidade, protestar contra o mal. Não acho de maneira nenhuma que você deve se ocultar porque é uma coisa do mundo. Se o mal está fazendo mal às pessoas da nossa sociedade, nós deveríamos ser os primeiros a nos pronunciar. Eu vou fazer uma afirmação aqui, meus irmãos, que é uma impressão minha. Boa parte da força-tarefa contra a corrupção chamada Lava Jato é composta de irmãos em Cristo nosso. Será que isso não é coincidência? Será que quando finalmente chegaram lá... Fecha a porta ali, por favor, minha. Quando alguns... Claro que existem pessoas de bem que não são necessariamente cristãos, claro. Mas quando chegaram ali, cristãos comprometidos a não apenas ganhar um bom salário, porque ganham, mas fazer a diferença quando a identificação do mal chegou diante deles, é que algo significativo começou a acontecer no nosso país. Meus irmãos, para emprestar a frase do chefe da quadrilha, nunca na história desse país nós tivemos uma ofensiva contra a corrupção como nós temos tido nos últimos 5, 6, 7 anos. Os jovens podem estar cientes disso. Impunidade poderia se colocar na bandeira: ordem, progresso e impunidade. É o que a gente convive ano após ano. Quando a gente olha em retrospectiva alguns painéis de eleição da década de 80, 90, a gente diz assim: nós estávamos perdidos. Do candidato A até o Z era corrupto atrás de corrupto, só variava de grandeza. E a situação mudou. Talvez não seja, meus irmãos, uma coincidência. Quem sabe nós precisávamos de mais servos de Deus no Supremo.
que não legislasse em causa própria ou em causa dos amigos. Precisássemos, irmãos, de mais servos de Deus em diversas áreas para causar um impacto diferente. A igreja, isso começa aqui. Em uma igreja que não é cega aos problemas da sociedade porque não é da sua conta. Nossos problemas são do céu. Não creio que haja necessidade desses extremos de postura, como nós temos um equilíbrio. Vamos lá. Atividade e presença. Para terminarmos. Pergunta: reunimos-nos em lugares que os não cristãos consideram hospitaleiro e acolhedor? Existe alguma coisa sobre o local, o período ou a dinâmica do nosso encontro que tornaria difícil a participação de alguém de fora? Então vamos lá, meus irmãos. De novo, aqui há dois extremos. Existe, meus irmãos, uma corrente, infelizmente, no nosso meio, uma corrente extremamente pragmática, que isso começa, infelizmente, coisas boas e coisas ruins começam nos Estados Unidos, dizendo que a igreja precisa ser seeker friendly. O que significa essa expressão? Seeker é aquele que busca. Friendly significa amigável. Então, a igreja tem que ser amigável àquele que está buscando. O primeiro problema com essa expressão, acabei de falar minutos atrás, não há de fato ninguém que esteja buscando a Deus. As pessoas estão buscando uma religião ou um conceito de Deus. Ainda que seja assim, a expressão permanece que a igreja tem que ser amigável àquele que busca. E aí eles criam todo tipo de coisa. Né? Isso é um extremo. E esse extremo, meus irmãos, é que tem feito igrejas riscarem do seu vocabulário pecado, inferno, ira, condenação. Ninguém está falando sobre apontar o dedo para a pessoa que está... Ninguém está falando disso. A gente está falando em um texto que diga, por exemplo, João capítulo 3, você está pregando. Você não pode simplesmente ler. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho, vamos pular para o versículo seguinte, porque ninguém pode falar de ira de Deus aqui nessa igreja. Vocês lembram da história que eu já lhes contei, verdadeira, que a igreja com sucessão pastoral, na entrevista, explicou para o candidato que fizeram uma pesquisa, né, no bairro, na sociedade e tal, então decidimos que é melhor uma abordagem mais amigável. A gente atrai moscas mais com mel do que com azeite, né? Tem até um ditado popular. E nós decidimos que no culto público, nós não vamos falar sobre inferno, sobre pecado, está tudo na Bíblia, viu, irmão? Mas não vamos falar sobre isso. E aquele candidato falou assim, então eu não sou o seu homem. Porque se o texto da Bíblia falar sobre isso, é isso que vai ser pregado. O ponto aqui, meus irmãos, é que chegou-se a um extremo em que a igreja se transformou tal qual você estuda, por exemplo, lá você trabalha na Vivo, ou trabalha na Perim, ou trabalha numa loja qualquer, e eu acredito que o seu gerente chega e diz assim, olha, tem que se comportar assim, né? Sorriso e tal, pá, roupa bem arrumadinha. Não é assim. Porque você quer que a pessoa se sinta bem. Fui numa loja essa semana, onde foi mesmo? Tinha uma mulher com um carrinho. Agora, primeiro tem a loja que não tem cafezinho. Aí passou a loja que tem cafezinho e chá. Aí tem a loja que tem cafezinho, chá e suco. Agora, nessa loja, tem uma mulher com um carrinho, pelos corredores. Aceita um suco? Aceita um café? Massagem de pé? Cafuné. Tá desse jeito. Tá feia a briga. Logo em uma igreja perto de você. Alguém com um carrinho, para saber, né, você nem se levantar para tomar água você precisa. Esse é o extremo. Do outro lado, meus irmãos, igrejas secas, nada hospitaleiras, onde a pessoa não pode esperar a hora de ir embora. Porque parece até que as pessoas estão com raiva de que ela esteja lá. Eu concordo, não somos assim. Mas vale a pergunta. Temos sido realmente hospitaleiros para os que vêm aqui? De vez em quando, nos grupos de vida, os jovens fazem mais isso, né? E no culto da juventude, alguém coloca assim, o meu visitante vai hoje. Não esqueçam de falar com ele. Não devia ser necessário, né? Não devia ser necessário. Devia ser automático.
A pessoa devia sair daqui dizendo assim, rapaz, esse pessoal tudo é candidato à eleição, porque veio um monte de gente apertar minha mão. A pessoa deve ficar incomodada no bom sentido com a hospitalidade. Desejoso de retornar. Às vezes no seu grupo de vida, o irmão ou o casal X trouxe um visitante e é só aquele casal que conversa com o visitante. Já presenciou isso? Não há interesse de interagir com a pessoa nova. Está na sua casa. Metaforicamente falando. No seu grupo de vida. Você está muito ocupado com o lanche ou conversando sobre o assunto com alguém para ir lá e se apresentar, perguntar o nome. Bem, participamos de modo ativo da vizinhança em que nos reunimos? Ou apenas nos encontramos neste lugar, estudamos a Bíblia e em seguida vamos embora novamente? Os não cristãos nos veem trabalhando para o bem da vizinhança ou cuidamos apenas das necessidades do nosso grupo? Aqui eu posso adiantar aos irmãos que temos falhado miseravelmente. Isso tanto é verdade, meus irmãos, muito antes dessa lição passar na minha frente. Quando eu fui ao terreno, já perto da legalização e tudo, eu viajei no tempo lá para aquele dia da inauguração, ou nas semanas ao redor da inauguração. Sabe lá Deus quanto tempo no futuro está. E eu fiz um propósito, pessoal, de que a nossa história naquela vizinhança não vai ser igual à história que tem sido nos últimos anos aqui. Porque nós realmente somos assim. Nós vimos, utilizamos este prédio e vamos embora para a nossa vida. E como esse prédio é alugado, e é para usar a ilustração, um tabernáculo, logo será desmontado para nós, lá não, eu pensei nisso. Então isso aqui eu vou adiantar a sua avaliação. Estamos reprovados nisso aqui. O máximo de interação que eu tive nesses anos com o vizinho imediato aqui, os vizinhos, e com pouquíssimo sucesso. A única coisa que nós fizemos, irmãos, e mesmo se foi também em benefício próprio, foi manter o terreno aqui ao lado limpo, mesmo antes dos ônibus estarem aqui, porque nós usamos. Então, realmente esse segundo ponto aqui é algo que nós temos que rever. Quanto a isso, já tem alguns pensamentos, algumas atividades ou coisas que vamos fazer para que aquelas ruas ao redor do nosso endereço definitivo saibam que estamos mudando ali para a vizinhança e não apenas utilizar aquele prédio. Qual é o nosso envolvimento na missão de Deus a outros lugares e culturas? Eu quero terminar, meus irmãos, abordando isso aqui, antes de fecharmos. Temos um momento missionário, temos 6 casais de missionários em 3 continentes diferentes. Temos na cidade, temos no interior. Temos uma variedade interessante do envolvimento com missões. Em janeiro, já começa a nossa nova campanha de missões em 2020. Ótimo. Mas aí eu quero que você faça uma avaliação, porque como igreja isso atinge você pessoalmente. Missões têm entrado na nossa família. Eu estava, muitos anos atrás, no fim de semana do seminário, a gente ia para a nossa igreja onde trabalhávamos, e dependendo de cada igreja, você ficava em uma casa cada fim de semana. Teve outras igrejas em que eu fiquei na mesma casa todo fim de semana, mas, enfim. E nesse rodízio, né, era até uma briga santa entre as irmãs, todo mundo queria receber o seminarista. Eu fui para uma casa, né, depois da IBD, nós fomos almoçar, e aí na hora do almoço, tudo posto, né, a mesa e tal, o pai da família, né, falou assim, quem quer tirar o nome hoje? Né, os meninos pequenos, a faixa dos 10, 12 anos, foi fulano, tá, então você vai tirar. E tinha lá um lugar onde eles tiravam o nome de país. E aí ele tirou lá o nome do país, não lembro mais como saiu, e antes da refeição eles oravam pelo povo daquele país, pelos missionários daquele país. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que
Eu glorifico a Deus, sim, nossa igreja tem tido um bom envolvimento missionário. Pela graça de Deus, lá está inclusive ainda no mural, a nossa oferta de missões tem passado do alvo. Nós temos ofertado não apenas para os nossos missionários, né, mas para outros frontes também, né? Até mesmo fora da campanha temos nos engajado, enfim. Mas precisamos, meus irmãos, fazer mais. Nos envolver com dinheiro é fundamental. Não vou de maneira nenhuma. Não é importante. É sim importante. Que Deus nos permita esse ano passar de novo o nosso alvo missionário, que ainda vai ser calculado. Mas esse envolvimento, meus irmãos, que começa na nossa casa, sabe qual é um dos efeitos colaterais? Nossos filhos começam a se interessar pelo campo missionário. Nossos filhos começam a se interessar pelos povos não alcançados. E aí, em lugar de apenas enviar um envelope, podemos estar enviando a nossa própria carne para o campo missionário. Nossa lição, meus irmãos, de hoje termina, ao meu ver, com um ápice, um cume de tudo aquilo que foi visto nessas semanas. Tudo aquilo que eu e os demais presbíteros da igreja trouxemos é uma igreja que não é centrada, apesar de ter os seus eventos, ter as suas programações, não é centrada no que faz, mas naquilo que ela é. E uma análise superficial da comunidade bastavideira já nos colocaria no jantar lá de Beltesazar. Mene, mene, tekel, ufarsine. Fomos pesados e achados em falta. Talvez você possa dizer, pastor, isso seria a realidade para qualquer igreja que fizesse esse estudo. Concordo, mas nós não somos as outras. Nós prestaremos contas, meus irmãos, da nossa igreja. E toda vez que eu falo, a minha igreja não é uma igreja de oração, ou de leitura da palavra, ou de evangelismo. Na verdade, eu estou falando sobre quem? Sobre mim mesmo. Ou por acaso você é algum elemento estranho à igreja a qual você está dizendo que não é assim, nessa ou naquela área. Portanto, meus irmãos, quero nos convidar a todos a nós orarmos agora. E se você por acaso pulou alguma lição ou precisa rever, está tudo lá. O livro está à sua disposição. Mas que nós individualmente, como igreja, possamos tomar atitudes de mudança mensuráveis. Que nós não saiamos desse estudo. Precisamos ser uma igreja melhor. Mas colocar diante de Deus a área específica. Como por exemplo hoje. Em que eu, como igreja, como parte do corpo de Cristo, preciso mudar. E, consequentemente, ela, a igreja, mudará com aquilo que eu mudar. Oremos. Deus Santo querido, nós clamamos para que Tu venhas nos ajudar com graça e misericórdia. Nós estamos em falta. O Senhor tem nos dado tanto. Não há como, Deus, nós nos medirmos com igreja ou igrejas que não têm recebido a palavra, que não têm ouvido o evangelho, que não têm conhecido a sã doutrina. Porque o nosso padrão, ó Deus, são igrejas que estão vivendo isso que nós estudamos nestas semanas, que têm pregado a Tua palavra, a doutrina, o evangelho. Igrejas e modelos bíblicos com as quais, ao medirmos-nos, nos servir uns aos outros, na alegria, na honestidade, na pregação do evangelho, na vivência do evangelho. Ao nos medirmos, nós estamos aquém. Ajude, Deus, a mim e aos meus irmãos, a com sinceridade, com compromisso, abraçarmos, ó Deus, a Tua palavra como ela realmente é, palavra de Deus, que nos foi ministrada nessas semanas. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.